Você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse vídeo faz parte de uma série que eu criei baseada no meu e-book O que dizer quando o seu filho perde o controle. É um guia prático de situações de A a Z, com falas reais para momentos difíceis da maternidade. Cada vídeo aqui corresponde a uma parte desse e-book e uma situação do cotidiano. É uma explicação do que está acontecendo no cérebro do seu filho e uma fala prática que eu chamo de falas que conectam, para que você consiga usar ainda hoje. Se você quer ter acesso a esse material completo, com todas as letras, o protocolo, o meu método, o link do e-book está aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, nesse e-book temos a lente atípica, que trabalha com famílias atípicas e com crianças neurodivergentes. Você já viu o que acontece quando dois furacões se encontram? Eles não se cancelam, eles crescem. E é exatamente isso que acontece quando a crise do seu filho encontra a sua crise. Ele perde o controle, você perde o controle. Em vez de uma tempestade, estão duas tempestades, mas existe uma saída e ela tem nome: mãe âncora. Hoje eu vou te explicar o que isso significa de verdade. Não é como uma teoria bonita, mas como uma postura prática que você pode aplicar ainda hoje. Fica comigo. No último vídeo eu te expliquei alguns conceitos, como o olho do furacão, como o meu protocolo. Quando uma criança ela entra em crise, o cérebro racional dela desliga. Que gritar só alimenta essa tempestade. E o seu papel ali no meio dessa crise toda é ser o centro. Um centro que acalma. Se você ainda não viu os meus vídeos anteriores, vai lá depois, o link fica aqui no YouTube, porque ele é a base de tudo o que a gente está construindo aqui nessa série. Mas hoje eu quero ir mais fundo, numa coisa que ficou bem pendente. Como você se torna esse centro da calma quando você mesma está no seu limite. Porque é fácil falar, seja âncora, quando você está descansada, tranquila, sem a crise do seu filho por perto. Mas na real, na vida real, quando você já acumulou 3 noites mal dormidas, você acabou de sair de uma reunião tensa, você está com fome ou com dor de cabeça, tem uma lista de coisas para fazer e o seu filho explode, aí é diferente. Como você ser uma mãe âncora ali? Como não se afundar com ele? E o que é, né, ser essa mãe âncora de verdade? Primeiro, deixa eu desfazer esse mal entendido muito comum. Mãe âncora não é uma mãe perfeita. Não é aquela mãe do Instagram que nunca levanta a voz, que responde tudo com calma, que sorri enquanto o filho faz a birra no mercado. Isso não existe. E se você está tentando ser essa mãe, você está se esgotando por uma ilusão. A mãe âncora é outra coisa. A âncora não impede o barco de balançar. O mar ainda agita, a tempestade ainda acontece. O que a âncora faz é impedir que o barco derive, que se perca completamente, que vá para longe demais e não consiga voltar. Você não precisa impedir a crise do seu filho, você precisa impedir que a crise dele vire a crise dos dois. Essa é a diferença. E ela muda tudo. Deixa eu te mostrar o porquê isso funciona de verdade. Não é só no campo das ideias. Existe um conceito na neurociência chamada de corregulação. Corregulação significa que um sistema nervoso, o da criança, ele aprende a se regular espelhando um sistema nervoso de um adulto próximo regular. Isso começa no nascimento. O bebê que chora e é acolhido no colo, ele aprende que o desconforto passa, que existe segurança, que ele pode se acalmar. Com o tempo, esse aprendizado vai sendo internalizado, mas nas crianças pequenas, especialmente nas crianças neurodivergentes, esse processo leva mais tempo. Mais presença regulada de um adulto. Na prática, isso significa quando você entra em pânico,
o sistema nervoso do seu filho entende que há perigo real por aqui. Quando você se mantém firme e calma, o sistema nervoso do seu filho recebe um sinal. Ah, o perigo passou. E você não precisa de palavras mágicas para acalmar o seu filho. Às vezes, a sua presença regulada já é o suficiente. Agora eu preciso te falar sobre as 3 maiores inimigos da mãe âncora. Porque conhecer o obstáculo é metade do caminho para superá-lo. Inimigo número 1, o cansaço acumulado. Não é o cansaço de hoje, é aquele cansaço que foi se empilhando da semana passada. Aquele que você já se sente mais num estado menos normal. Quando você está em um nível de esgotamento, quando qualquer coisa pequena já parece grande, quando um suco derramado parece uma catástrofe do fim do mundo. E aí você explode, não por causa do suco, mas por causa de tudo que veio antes. Inimigo número 2, a culpa. A culpa que chegou depois do último grito, que te fez duvidar de si mesmo, que te paralisa. A culpa mal administrada não te torna uma mãe melhor, ela te esgota. A mãe esgotada não consegue ser mãe âncora. O inimigo número 3, a crença de que você precisa resolver tudo na hora, que você vai conseguir ela agora, vai fazer o seu filho entender agora que você está perdendo a sua autoridade, se não for, na verdade, nesse exato minuto. Essa crença é o que te joga nas bordas de um furacão, toda vez. Porque ela te força a agir no pior dos momentos, quando o cérebro trava, quando absolutamente não está passando nada, exatamente nada ali. Então, como você faz isso na prática? Como você se torna âncora ali? Eu tenho 3 momentos simples, não são perfeitos, mas funcionam. Recomeçar o sinal físico antes de explodir. O corpo, ele avisa sempre. Para algumas mães é um aperto no peito, para outras é um ombro já subindo, a voz muda o tom. Qual é o seu sinal? Aprenda a reconhecê-lo, porque o segundo, você reconhece o sinal, e o segundo é você que tem a escolha para fazer. Depois que você explodiu, não tem mais a escolha. A reação já foi, já aconteceu. E crie um momento de pausa. Nesses segundos, você precisa entender qual é a estratégia. Esses segundos pode ser uma respiração profunda, pode ser sair do cômodo por 30 segundos, pode ser uma frase que você repete mentalmente. Ele não está fazendo de propósito, ele não está fazendo contra mim, ele está sofrendo, ele não sabe como lidar. Esse pensamento, neste momento, muda tudo. Movimento 3 que você pode fazer é reduzir a expectativa daquele momento. No olho do furacão, seu único trabalho não é lição. Não é correção, é apenas estar ali, firme, calma. Às vezes isso significa sentar no chão do lado dele, mas sem falar nada, nem uma palavra. Às vezes significa colocar a mão nele em silêncio. Às vezes significa só dizer, eu estou aqui, você está seguro. Sem explicação, sem negociação, sem ameaça, só presença. Deixa eu te contar sobre uma mãe que eu acompanhei. Ela me procurou depois de um episódio que ela descreve assim. Meu filho de 9 anos derramou suco na mesa do computador. Eu gritei na hora que ele saiu. E ele saiu correndo do quarto e fechou a porta, gritando. E eu fui gritando na porta atrás, falando bravo com ele. Ela ficou do lado de fora ainda gritando. Quando se acalmou, foi até lá. E ele estava embaixo da cama. Não falava, mamãe. Só olhava. Olhou para ela com um olhar que ela disse que jamais esqueceu. E ela parou ali, a mensagem. Depois completou. Era um olhar de medo. Medo do meu filho de mim. Ela não era uma mãe violenta. Era uma mãe esgotada, que nunca tinha aprendido o que fazer com a raiva quando ela chegava rápido demais. O suco não era o problema. O computador não era o problema. O problema era que ela tinha chegado naquele dia já no seu limite. E o suco foi a gota d'água.
Quando a gente começou a trabalhar juntas, a primeira coisa que fizemos foi mapear os sinais físicos dela. O aperto no peito, os ombros subindo e a voz mudando de tom. E combinamos uma coisa simples. Quando o sinal chegasse, ela sairia do cômodo por 30 segundos, antes dela abrir a boca. Na semana seguinte, o filho derrubou outra coisa. E ela sentiu o aperto no peito, saiu, respirou, voltou e disse: aconteceu. Vamos limpar juntos? Ela pegou o pano e ele limpou e disse: desculpa, mãe, espontaneamente pela primeira vez. Porque quando a tempestade não chegou, ele conseguiu sentir que errou. E isso a mãe âncora agiu, teve ação. Ser a mãe âncora não é ter um dom, não é uma personalidade, não é algo que você tem aí dentro de você. É uma habilidade que você desenvolve, que você aprende, que você treina. Vamos pensar em uma crise de cada vez. E o primeiro passo, no olho do furacão, ser a mãe âncora. Me conta aqui nos comentários qual é o seu sinal físico, como o seu corpo avisa que você está no seu limite. Essa pergunta parece simples, mas responder ela honestamente pode ser o começo de uma grande mudança. No próximo vídeo eu te ensino mais sobre o meu e-book. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Adriana Lucila e a gente se vê na próxima semana.